Mas eu queria compartilhar algo que eu comecei a pensar sobre isso ontem à noite, sobre honra, honrar. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias se prolonguem sobre a face da terra e tudo aquilo que a gente empreender vai prosperar. E eu estava pensando sobre essa questão de honra, que tanto no mundo, de uma maneira geral, e às vezes até dentro do contexto de família, de empresas, da sociedade, né, de uma forma geral, você honra a alguém que lhe prestou algo, alguém que fez algo relevante. Por exemplo, às vezes a gente vai em uma empresa e a gente observa lá um quadro, né, onde há a foto de alguém que está sendo honrado, homenageado naquele mês, porque ele atingiu a meta, foi além da meta, e assim aquela pessoa, durante aquele período, é honrado ali por todos, né, reconhecido por todos como alguém que fez algo relevante. É muito comum a gente observar nomes de ruas, nomes de praça, nomes de instituições, é, sendo dada a pessoas que fizeram algo relevante pela sociedade. Então, a gente observa que a honra, dentro de um aspecto geral, e até em alguns momentos da Bíblia, a gente observa que a honra ela é dada por algo, por um benefício recebido, prestado, por algo relevante que a pessoa fez. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Esther, no capítulo de número 6, que o rei, um dia ele perde o sono e ele lembra, né? Ele tem uma visão, uma lembrança de alguém que havia feito algo por ele, dado a ele uma revelação, né, de que havia pessoas tramando contra a vida dele, e esse alguém não havia recebido nenhuma recompensa, nenhum tipo de honra. E a Bíblia diz, nesse capítulo de número 6 do livro de Esther, que o rei, então, ele chama ali o seu primeiro-ministro, alguém que tinha, assim, uma relevância dentro do reinado dele, e fala assim para ele, escuta, o que é que o rei faria a alguém a quem ele deseja honrar? E aí essa pessoa achava que era ele que iria receber, né, aquelas honrarias que o rei queria prestar. Então ele diz, olha, pega você aí o primeiro-ministro, um dos seus príncipes mais reconhecidos, e vista a sua roupa, a roupa real, né, sobre essa pessoa a qual você deseja honrar, coloca ele sobre o seu cavalo, e pega essa pessoa, esse príncipe mais honrado seu, e conduza essa pessoa que o Senhor deseja honrar por toda a cidade, declarando: assim se faz o rei a quem um homem ele deseja honrar. Aí o rei fala para ele: tudo bem, então vai, faz isso por Mordecai, mas não deixa escapar nenhuma palavra daquilo que você sugeriu. Né? É interessante, então você observa nesse contexto de um homem sendo honrado porque ele havia feito algo relevante, havia descoberto uma trama de assassinato do rei, e o rei agora decide honrar. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo de número 15, inclusive foi um dos temas de uma mensagem minha, talvez há uns 30 anos atrás, que é louvar e honrar a Deus do lado certo da, do mar. Porque depois que Moisés e toda a comitiva atravessa o mar vermelho em seco e todos os inimigos são perseguidos, diz a Bíblia que Miriam dançou. Miriam reuniu todas as mulheres, pegou os tamborins, e a Bíblia diz que eles dançaram, honraram a Deus com louvores, porque haviam recebido algo. Então, honrar
quando a gente recebe algo, honrar quando é uma figura pública que fez algo relevante. Há um mérito aí. Mas eu gostaria de desafiar cada um de nós a fazer o que uma mulher fez. Ela não havia recebido nada e ela honra. Aí está algo que eu acho que chama a atenção de Deus. Aí está algo que, quando eu pratico, eu me credencio a me tornar alvo de milagres, uma intervenção dos céus. A Bíblia começa a contar a história dessa mulher no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de 8, número 8, e eu vou ler até o verso 10. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-la. Gente, essa mulher, embora ela fosse rica, ela tinha uma situação que só um milagre. E ela já havia perdido a esperança de se tornar mãe, porque o seu marido já era de idade avançada. Mas o que eu quero que pensemos é que o comportamento dessa mulher, o fato dela ser privada de algumas coisas, não lhe privou de querer honrar alguém a quem ela reconhece como sendo alguém que deveria ser honrado, um homem de Deus. Esse homem de Deus não havia feito nada por ela. Esse homem de Deus não havia orado por ela, profetizado sobre a vida dela, não havia feito absolutamente nada. Porém, nasce no coração dessa mulher o desejo de honrar o Senhor. Nasce no coração dela o desejo de fazer algo para servir a vida desse homem, que representa nada mais, nada menos que o próprio reino de Deus. É quando há uma ação voluntária, porém de iniciativa própria, de querer fazer algo em prol de alguém ou de alguma coisa. E essa mulher, então, ela fala para o seu marido: escuta, bem, eu vejo que sempre tem um homem de Deus aí que ele tem um diferencial, né? Ele é um homem de Deus, né? Ele carrega algo que é a presença de Deus. E eu senti no meu coração de nós construirmos um quarto para ele, colocarmos ali uma cama, uma mesa, uma lamparina, sempre quando ele vier para cá, ele puder se estabelecer ali. Essa mulher, embora ela não tivesse esperança para algumas áreas da sua vida, isso não a privou de honrar. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, porque de repente, às vezes a gente fica esperando receber alguma coisa de alguém para honrarmos esse alguém. Ou honrarmos uma determinada uma pessoa, um funcionário, um cônjuge, um filho, não sei. De repente a gente tem algo que todo mundo faz. Por que honrar alguém que fez algo relevante para nós? Talvez é uma expressão de gratidão, mas talvez não tenha um algo espontâneo, como essa mulher. E quando eu penso nessa mulher, nessa atitude dela, eu lembro de um texto que a gente sempre lê. Provérbios, capítulo de número 13, verso 9, verso 10. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Olha que coisa interessante. Você honrar a Deus com aquilo que você tem.
Não com aquilo que você não tem, não com aquilo que você deseja ou espera receber, mas é com aquilo que você tem. Então, quando você faz o que o escritor de Provérbios diz, o que essa mulher em Segunda Reis fez, você se credencia a ser alvo de milagres. Então, eu posso dizer que a honra precede milagres. Quando ela é feita de uma maneira voluntária, sabe? Por aquilo que ele é. Aquela mulher reconheceu isso na vida do profeta. Sábio Salomão diz que é para nós reconhecermos isso na vida daquele que, desde a eternidade, já planejou coisas extraordinárias para nós. Honra. Lá em 2 Reis, aquela mulher, ela recebe um milagre. Ela é abençoada com a maternidade. Quando você faz o que Salomão diz no versículo de número 9, a Bíblia diz no verso 10, então se encherão fartamente os seus lagares. Ou seja, algo acontecerá quando você aprende a honrar antes de repente ser alcançado por uma intervenção dos céus. Eu quero desafiar-nos durante essa semana a encontrarmos alguém para honrarmos, não por algo que esse alguém já nos fez, não por uma performance que essa pessoa alcançou dentro de uma determinada área, mas por aquilo que essa pessoa é dentro da sua consideração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo, romper com algumas coisas que de repente estão aí obstruídas, porque a honra, ela precede muitas coisas. Não é a ruína, mas a vitória, é a conquista, é a posição e a condição de ser alcançado por uma intervenção dos céus. Eu gostaria que nós pudéssemos orar, pedindo para que o Senhor realmente nos mostre e nos oportunize isso para as nossas vidas. Mas antes, eu só quero deixar esse texto que eu até coloquei aqui. A honra que eu pratico é uma porta aberta para os milagres que eu preciso. Que eu e você venhamos praticar a honra. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por deitarmos e acordarmos, porque o Senhor velou por nós. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos concederá nesse dia para nós experimentarmos o seu favor. Então, nós, nesta manhã, já queremos te adorar, já queremos te glorificar, já queremos te honrar por aquilo que, não apenas por aquilo que o Senhor fez, mas por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Então, seja com cada um de nós. Que esse dia, que essa semana, seja uma semana extraordinária. Não porque queremos, mas porque o Senhor deseja estabelecer a sua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Então, seja com cada um de nós e venha o seu reino, Senhor, e glorifica o seu nome e abençoe a tua igreja aqui reunida nessa live, aqueles que vão ainda estar participando dela. Então, seja conosco e nos dê uma semana, um dia de vitórias, de conquista, de crescimento, de influência e de bênção. Pai, no nome de Jesus, oramos por aqueles que estão enfermos e que precisam de um toque, de uma intervenção dos céus. Tu és o nosso Jeová Rafá. Manifeste-se a essas pessoas como esse Jeová Rafá que sara. Manifeste a essas pessoas que necessitam como o Jeová Jiré, aquele que provém,
Manifeste, Senhor, aqueles que estão atribulados, angustiados, como o Jeová Shalom, aquele que traz a paz. Então, manifeste a sua glória, a sua multiforme faceta, seja manifestada na vida daqueles que necessitam do Senhor nesse dia e nessa semana. Pai, no nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Amém, amém e amém e amém.